Jesus. Nós nos casamos por causa de Jesus. Nós nos batizamos por causa de Jesus. E nós vamos para o céu exclusivamente por causa de Jesus. Ele quis nos levar. Nós não queríamos, mas Ele quis nos levar. Alguns deram mais trabalho para Ele do que outros, mas o preço foi o mesmo. O sangue foi o mesmo. Alguns vieram cedo, influenciados pelos pais. Outros vieram um pouco mais tarde, com o apoio de amigos. Outros vieram bem mais tarde. Alguns foram alcançados já na idade mais avançada. Mas todos que foram alcançados pela graça estão caminhando para o céu e sendo transformados de glória em glória, dia após dia, crescendo e conhecendo, crescendo no conhecimento dele. É por isso que nós estamos aqui, para dar testemunho dele. Olha o que diz aqui. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi por João batizado no Rio Jordão. Que necessidade tinha ele disso? Aí João explica a necessidade que ele tinha de batizar. Não era uma necessidade dele, era uma necessidade nossa, de vê-lo passar pelas águas e nos estimular a fazer a mesma coisa. Quem crê e for batizado, será salvo. Crê e for batizado, será salvo. Quero agradecer ao presbítero Carlos Guedes pelo trabalho que ele desenvolveu junto com alguns presbíteros no preparo para esse dia. E nós vamos entrar agora, iremos ouvir a palavra de Deus após o batismo. Convidei o presbítero Jonas Elber de Aquino para nos trazer o valor do testemunho no batismo de Jesus. Ele aceitou o convite e vai nos falar ao Senhor, do Senhor ao nosso coração, logo após o batismo. O que vai acontecer aqui? Nós vamos publicar, testemunhar para fora o que está dentro. Nós iremos obedecer a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, que fala que é necessário o batismo. Ele não salva. Ele não salva. Ele não tem o poder salvífico. Não, o batismo não faz isso. O que faz isso? É o Senhor Jesus. É Ele que nos salva. Nós cremos em Jesus. Amém? E isso nos leva para o céu. E se porventura a pessoa não for batizada, vai para o céu. Porque é o sangue do Cordeiro que nos comprou. Nós somos de Jesus. Nós não nos pertencemos. Isso daqui é um instrumento que a palavra nos dá para testemunho público de algo que aconteceu. Só isso. Um homem leproso foi da sua cidade até a Samaria e chegou lá, ele foi orientado pelo pastor da cidade a se banhar 7 vezes no Rio Jordão. A princípio ele relutou, mas depois, estimulado pelos companheiros do exército, ele aceitou mergulhar 7 vezes. 7 vezes. Se ele mergulha só 6, como de fato ele fez, 6, não teria efeito. Se ele fizesse 5 vezes, não teria efeito. Mas na 7ª vez, conforme a palavra de Deus na boca do profeta, diz a Bíblia que ele saiu limpinho como a pele de um bebê. Que coisa maravilhosa. A obediência à palavra do Senhor produz crescimento em nós. Quem crê e for batizado, o batismo é uma obediência. E se a gente batizar sem crer, aí é só um banho. A gente faz isso todos os dias, né? Todos os dias. E o banho em si não melhora o meu espírito,
melhora o corpo, fica mais bonitinho, mais limpinho, mais cheirosinho. Só isso. Não tem efeito salvífico, tá bom? Então nós vamos orar agora. Esses irmãos vão sair comigo. Haverá um cânticos de louvor, certo? E a gente vai então confirmar diante de vocês. Vocês vão ouvir o batismo, vocês vão ver o batismo, vão experimentar o batismo e vão testificar. Sim, ele se batizou. Bom? Vamos nos colocar em pé. Bondoso e eterno Deus, aceita a expressão de nossa gratidão pelo privilégio que o Senhor nos dá de experimentar, de provar pela fé todos os frutos do Teu Espírito agindo em nós. Muito obrigado pela vida desta igreja, que agora pode testemunhar para fora das portas da igreja aquilo que o Senhor, pelo Teu Espírito, fez internamente em cada um de nós. Aceita a expressão de gratidão de todos esses irmãos. Aceita a nossa gratidão pelo trabalho que foi feito no preparo, explicando, orientando o que deve acontecer, o que não deve acontecer, que foi feito ao longo de vários meses através do presbítero Carlos Guedes, com apoio de alguns outros presbíteros. Obrigado pelo que ele fez. E agora, na conclusão desse investimento, nós nos apresentamos a Ti com gratidão. Obrigado, Senhor. Que o Teu Espírito, que tem trabalhado de dentro para fora na vida de todos eles, continue a fazê-lo após o batismo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podem sentar. Todo o carinho dos irmãos que vieram antes, da preocupação deles em aquecer a água. Foi uma expressão de carinho tão joia, tão bom. Limparam, encheram, aqueceram, chegaram aqui muito cedo e colocaram mergulhões aqui. A água está excelente. A nossa gratidão. Igreja querida, essa é a Priscila. Ela conheceu o Senhor Jesus através da sua filha. No nascimento da sua filha, ela conheceu Jesus. Numa experiência muito dolorosa, quase que traumática, ela conheceu Jesus. Entregou-se a Jesus e começou experiências novas nesse conhecimento de Jesus. Hoje ela vem aqui para testificar para a igreja
e para a cidade de São José o que ela crê. Ela vai publicar para vocês isso. Tá bom? Então eu vou perguntar a ela e vocês vão ouvir. Tá certo? Priscila, minha irmã, depois dessas experiências tão difíceis que você teve no hospital por conta da enfermidade da sua filha, coisa que Deus fez e operou milagrosamente, daqui a pouco a gente vai saber disso. O Senhor Jesus trouxe a você experiências de conhecimento. E eu quero te perguntar, portanto, Priscila, você crê em Deus, o único Deus, o Criador de todas as coisas, que pelo exercício de sua palavra criou todas as coisas, inclusive você? Você crê nesse Deus único e poderoso? Sim. Amém. Esse Deus todo-poderoso enviou Cristo Jesus, ou seja, Ele veio morar conosco para proporcionar a nós a única possibilidade de salvação. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador de todo aquele que crê. Você crê nesse Jesus como seu suficiente Salvador? Sim. Amém. Ao ser ressurreto e assunto aos céus, o Senhor Jesus enviou o seu Espírito. Ele veio morar dentro de todo aquele que crê. Você acredita, Priscila, que esse Deus poderoso, que criou tudo, que veio morar conosco, Ele habita dentro de você para te santificar? Sim. Amém. Pelo que você crê, eu e o presbítero Orlando, o presbítero Alexandre e o seu professor, que aqui está, diante da sua igreja, nós somos autorizados a te batizar. E faremos isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. O Evangelho de Jesus é simplesmente maravilhoso, magnífico. Ele chega ao nosso coração quando nós somos ainda bebês. E por falar em bebês, essa é a Priscila. Filha da Priscila. A Yasmin teve uma experiência maravilhosa no hospital. Ela nasceu com um problema muito sério. E por conta desse problema, a Yasmin ficou 120 dias na UTI. Ali o Senhor fez um milagre. E a Priscila foi alcançada com esse milagre. E determinou no seu coração servir ao Senhor. Tempos depois, a Yasmin conheceu a Priscila Barnett. E continuaram caminhando juntas. E o testemunho da Priscila Barnett, eu queria que ela ficasse em pé, trouxe a Yasmin, e a Yasmin trouxe a Priscila mãe. Obrigado. Valeu a pena, Priscila. Valeu a pena o testemunho. Sempre vale a pena testemunhar e semear. E hoje está aqui a Yasmin.
E nós queremos publicar para vocês o que está dentro dela, que vocês não veem, mas que a Priscila Barnett acompanhou, e que a Priscila Aparecida, mãe, acompanhou e testemunha. Tá bom? Então, diante de vocês, nós queremos publicar a fé dela. Tá bom, Yasmin? Yasmin, diante de Deus, da sua orientadora, Priscila Barnett, diante dos presbíteros que estão aqui, eu quero te fazer 3 perguntas, tá bom? Yasmin, você crê em um único Deus, poderoso e suficiente para toda a humanidade, criador de todas as coisas, e que assim criou você? Amém. Você crê que esse Deus, por meio de Jesus, o seu unigênito Filho, veio para salvar todas as vidas, e que salva de forma riquíssima e plena, e que chegou ao seu coração através do testemunho de uma amiga sua, que hoje é irmã em Cristo sua. Você acredita que esse Deus Salvador salvou a sua vida e escreveu o seu nome no livro da vida? Amém. Esse Jesus, o seu Salvador, a ser assunto aos céus, ele enviou da parte de Deus o Espírito para morar dentro de nós. E ele mora dentro de cada crente para santificar, zelando pela nossa vida, nos conduzindo às verdades de Deus através da palavra. Você acredita que esse Espírito Santo mora dentro de você, Yasmin? Pelo que você crê, nós somos autorizados, portanto, para batizar você. Yasmin, nós batizamos você com temor e tremor. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Alguns anos atrás, a Beth precisou fazer uma audiometria. A doutora Daniela fez a audiometria. Já havia feito outras, mas naquele dia, ela percebeu algo diferente no resultado da audiometria. E por conta dessa percepção dela e do seu esposo, nós começamos o tratamento no cérebro da Beth. Ela percebeu o que outros médicos não haviam percebido. Nós a recebemos aqui junto com o seu esposo e os seus 3 filhos como membros desta igreja. O testemunho dela era tão magnífico e tão marcante que ela tornou-se membro antes do batismo. Eu nunca vi isso acontecer. Depois, conversando com a família, é que nós percebemos que ela não havia sido batizada, mesmo já sendo membro da igreja, já testemunhando o evangelho de Jesus. Faltava, portanto, o batismo. Aí nós perguntamos para ela. E aí, não doutora Daniela, mas aí Daniela, se aceita assim? É claro, estou esperando por isso. Portanto, nós queremos testificar para toda a igreja da fé que ela traz no coração, junto com a sua família.
Que bom. Que bom. Daniela, minha irmã, é grande a minha gratidão a Deus pela sua vida, pela vida do seu esposo, pelo que vocês representam para nós, pelos seus olhos sensíveis no tratamento da Beth. Isso fez com que ela tivesse possibilidade de cirurgia. Se a senhora não visse, estamos até hoje correndo risco de óbito. A minha gratidão, doutor Érico. A minha gratidão, doutora Daniela. Nós queremos agora, depois do curso que a senhora fez e das experiências que a senhora teve com Jesus, fazer umas perguntas acerca do que está dentro do seu coração. Bom? Daniela, minha irmã, a senhora acredita em Deus, o Deus único, o Deus criador de todas as coisas, que num ato de poder, sabedoria, criou a sua vida? Amém. Esse Deus único veio morar conosco, possibilitando assim a única chance de salvação. Esse Jesus Cristo, o Verbo de Deus que veio habitar em nós, salvou a sua vida. A senhora crê nisso por um ato de fé? Amém. Esse Jesus, assunto aos céus, enviou da parte de Deus o Espírito Santo para morar dentro de todo aquele que crê. Era o selo da salvação. Ele vai nos conduzir ao céu. A senhora acredita que esse Espírito more dentro do seu coração? Amém. Pelo que a senhora acredita, nós vamos batizá-la. E o faremos com temor, com tremor e gratidão. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. A minha gratidão ao ministério de teens desta igreja. A eficiência do ministério feito pelos adolescentes alcançou a Júlia em Boaba e fez nascer nela o desejo de batismo. E a minha gratidão a Deus pelo privilégio que Ele dá a nós, como líderes, de apresentar os filhos. E depois, como presbíteros, batizá-los. Quando eu vi o nome da Júlia, nós convidamos o pai da Júlia, que é presbítero aqui nesta igreja, para completar o que ele começou. Ele começou esse trabalho há alguns anos. Batizou a Yasmin e agora batiza a Júlia. E batizará outros se Deus mandar. Eu, Isabel. Nós estamos diante de Deus, Júlia, a quem você serve, a quem você aprendeu a servir com seu pai e com a sua mãe. E queremos saber de você, Júlia, em Boaba. Você crê em Deus
um Deus único, um Deus suficiente, um Deus todo-poderoso, um Deus criador de todas as coisas, criador da Júlia Emboaba? Amém. Você crê em Cristo Jesus, o suficiente Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, que veio para salvar a nossa vida, escrevendo o nosso nome no livro da vida. Você crê que o seu nome está escrito no livro da vida por um ato poderoso e salvífico de Cristo Jesus, Júlia? Amém. Você crê no Espírito Santo de Deus como sendo enviado para nos conduzir a todas as verdades de Deus, nos levar a uma santificação, uma experiência regeneradora todos os dias, por esse Espírito que habita em nós e que, assim dizendo, habita em você, Júlia? Pelo que você crê e testemunha, eu e o presbítero Orlando, seu pai, presbítero Alexandre e o seu professor, diante da sua igreja, nós somos autorizados a batizá-la. E fazemos isso, Júlia, com temor, com alegria e tremor. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu queria que a família da Milena ficasse em pé. Neta de presbítero, filha, sobrinha de presbítero, família que serve Jesus há gerações. O que ela não traz no sangue dela? Que história! Que bom, Milena, que bom! Ela é única. Ela tem um crescimento extraordinário. Ela é adolescente, mas conversa como adulta. Você conversa com ela, a linguagem é muito madura. Verdade. Eu quero agradecer a Deus por você, Milena Amorim, Mendonça Amorim. Quero perguntar diante da sua família que aqui está, do seu tio, que é presbítero aqui, olha aqui, ó. O seu vovô que está ali, que é presbítero também. Sua mamãe, seu papai, sua irmã. Eu quero perguntar a você, Milena, você acredita que há um único Deus, todo-poderoso, criador de todas as coisas, suficiente criador, que criou tudo pela expressão da sua vontade, dizendo, haja isso, e aconteceu, haja aquilo, e aconteceu, tudo pelo poder da sua palavra, e que assim ele fez você? Esse Deus
veio morar conosco. Ele veio habitar, vivendo a nossa natureza, a nossa realidade, a nossa história. Esse Deus tabernaculou, encarnou em Cristo para a salvação de todos os homens. Ele veio morar conosco para nos salvar. Você acredita em Cristo Jesus, o único e suficiente Salvador? Amém. Você acredita, Milena, no Espírito Santo de Deus para santificar as nossas vidas, habitando dentro de nós, nos conduz às verdades de Cristo Jesus e intercede por nossas orações até com gemidos inexprimíveis? Esse Espírito habita você? Amém. Pelo que você acredita e publica diante da sua família e da sua igreja, eu e o presbítero Orlando vamos batizá-la. E fazemos isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Dias atrás, eu fiz o casamento da Tainara com o Tiago. Fica em pé, Tiago. Hoje ela é Tainara Sabino. Ela nos procurou, já membro da igreja, batizada. Ela disse: eu quero ter uma experiência nova. Porque quando eu me batizei, há muito tempo atrás, eu fui batizada. Agora eu quero me batizar. Num ato consciente e volutivo da minha parte. Naquela época, ela disse: eu já conversei com o meu noivo. E ele concorda com isso. E a igreja concorda. Eu disse que sim, porque nós já havíamos feito isso um tempo desse atrás, com a Rosemary. Lembram disso? Rosemary, fica em pé. Foi uma honra para mim fazer aquilo, uma honra. Quando a Tainara me pediu, dizendo eu era muito pequena, muito nova, eu quero fazer isso. Aí eu lembrei da Rose, do testemunho dela. E nós aceitamos, não por necessidade de fé, não por necessidade de obediência, porque ela já havia sido feita e nós reconhecemos o batismo dela. Não estamos anulando o batismo dela, não. Nós estamos confirmando que o que aconteceu é verídico, é autêntico, é suficiente. Mas ela tem uma experiência nova com o Senhor, experiência do coração dela. E nos procurou. E nós aceitamos isso. Certo? Tainara, eu quero agradecer a Deus por sua vida. E eu quero apenas confirmar a sua fé. Que eu dou o testemunho, por conta do seu envolvimento com a igreja, dos frutos que você já produz, o testemunho do seu esposo acerca de sua fé. Eu quero agradecer. Eu quero perguntar a você: você continua crendo
em Deus, o Todo-Poderoso, o único Criador de todas as coisas, que processou tudo pelo exercício de sua palavra? Você crê em Cristo Jesus, a quem você tem dado testemunho. Esse Cristo Jesus, suficiente para a salvação de todo aquele que crê, e que por isso é o seu Senhor e o seu Salvador? Sim. Amém. Você acredita, Tainara, no Espírito Santo de Deus, que veio morar com todo aquele que crê, e que por isso mora dentro do seu coração, produzindo em você uma vida reta, uma vida santa, conduzindo você a um crescimento na palavra, em experiências novas e renovadoras? Você acredita nesse Espírito Santo assim? Amém. Pelo que você crê, eu sou autorizado a confirmar o seu batismo. Aquele batismo que aconteceu há algum tempo atrás, nós vamos confirmá-lo. E faremos isso com temor e tremor. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Obrigado pela vossa reverência, pela postura de todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós vamos ouvir a palavra de Deus agora. Depois de ouvirmos a palavra de Deus, nós queremos fazer um desafio. Você viu o que aconteceu aqui? É isso que você quer para você? Quer testemunhar? Quer publicar a sua fé? Não é tomar banho. Isso você faz em casa. É publicar o que o Espírito tem feito dentro de você. O presbítero Carlos Guedes preparou essa turma. Ele está com desejo de preparar uma nova turma. E vai começar logo. Quem quer participar dessa nova turma? Após a palavra do presbítero Jonas, nós vamos convidar você à frente para orarmos por você. Tá bom? Obrigado, Jonas. Graça e paz, meus irmãos. É um prazer estar aqui nessa cerimônia tão importante. Pergunta de prova, o pastor João Arantes foi meu professor. Quais as ordenanças que Jesus deixou para a igreja? Batismo, ceia. Não dá para esquecer isso. Por que acontecer isso? Por que a igreja faz o que faz? Existe uma grande nuvem de testemunhas envolvidas no batismo. Eu queria compartilhar com os irmãos, em Marcos capítulo 1, algumas ações, alguns acontecimentos aqui no batismo do Senhor Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 9, de 9 a 11. Marcos 1, de 9 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. É um texto teológico profundo
porque eu não sei se é uma coincidência, mas a minha Bíblia, na página anterior, está o capítulo 28 de Mateus. E no versículo 19, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nas duas páginas da minha Bíblia, aparece as três pessoas do nosso Deus. Então, veio a doutrina da Trindade. Não são muitos textos que acontece isso, mas eu fico assim, admirado com a riqueza dos detalhes que Deus faz as coisas. Eu queria compartilhar com os irmãos, três ações de Jesus aqui no batismo dele. A primeira ação é que Jesus veio. Está no versículo 9. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Como o pastor Wonneberg disse, Jesus não precisava vir ao batismo. A única pessoa que não precisava ser batizada era Jesus. Ele não precisava de batismo. Mas ele veio como um exemplo para nós. Mas porque também Deus tinha já esse plano de fazer esse testemunho. O testemunho de Jesus a respeito da pessoa de João. O testemunho de João a respeito da pessoa de Jesus. O testemunho do Pai a respeito do Filho. O testemunho do Pai a respeito de João, lá em Isaías, e é citado aqui no capítulo 1. Uma grande nuvem de testemunhas sobrenaturais, um testemunhando a respeito do outro. Por isso a igreja faz isso. E é interessante que Jesus vem a João e João sabia que ele era inferior a Jesus. Jesus superior a ele, mesmo assim Jesus vem. Jesus se submete a autoridades instituídas por Deus. Jesus se submete a Maria. Jesus se submete a José. Jesus se submete a Pilatos. Jesus não tinha problema com a autoridade instituída pelo Pai. Não tinha problema. Ele é um exemplo de submissão. E por isso Jesus vem a João para se batizar. Quando ele vem a João, no capítulo 3, versículo 14 de Mateus, ele fala: eu que tenho que ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus fala: vamos fazer como o Pai quer. Então, Jesus é batizado por João, um homem menor, por causa da importância do batismo. O testemunho do batismo é vital para a vida da igreja. E é interessante que no capítulo 9 de Atos, quando Paulo, então, vai perseguir a igreja de Jesus, ele sai em direção a Damasco, e ele cai e tem um encontro com Jesus, e ele fica cego, e ele fica 3 dias sem comer e sem beber. Então o Senhor Jesus aparece a um discípulo chamado Ananias, e fala para ele: vai lá, cura Paulo em meu nome e batiza ele. E Ananias faz isso. Ananias era um homem desconhecido até então. E Paulo era superior a Ananias, mas Paulo se submete à autoridade de Ananias, entregada por Deus. E o ministério de Paulo começa a partir do seu batismo. Então a igreja sela o ministério da pessoa a partir do batismo. A pessoa então começa a servir o reino de Deus. É reconhecida nos céus pelo testemunho da igreja. Foi isso que aconteceu com Paulo também. Paulo se torna então discípulo, pregador, apóstolo, a partir do batismo por um homem menor do que ele. E nós às vezes temos dificuldade em nos submeter, de vir a homens que talvez sejam menores do que nós.
A igreja às vezes tem dificuldade em compartilhar um problema da sua vida com um homem que seja menor, que seja menos estudado, que seja mais feio, que tenha menos estudo, menos instrução, que seja mais simples ou economicamente menos abastado. Mas Jesus dá o exemplo de submissão. Ele vem a João e é batizado por João. Ele reconhece a autoridade de João. Então, eu quero te convidar a vir ao batismo, a se submeter às ordens de Deus através daqueles que o servem, ainda que esse homem seja menor que você. Um exemplo de Jesus para nós. Jesus vem ao batismo. E eu quero te convidar. Talvez você ainda não tenha vindo ao batismo. Por razões pessoais. Não sei por qual razão. Talvez você tenha frequentado os cultos, já ouviu a palavra já aqueceu o teu coração em relação à salvação, em relação a fazer parte da vida da igreja, mas por alguma razão você não veio ao batismo. Eu quero te convidar que você faça como Jesus fez. Venha ao batismo. Talvez você já tenha vindo ao batismo há muitos anos. E talvez você esqueceu como era viver com a igreja naquele tempo. Talvez a pandemia levou você a deixar de frequentar a igreja. Por alguma razão, por alguma pessoa, uma frustração. E que nós vemos o testemunho de Jesus vindo. Eu quero te chamar a vir como Jesus veio. Venha para o corpo. Romanos 12 fala que a igreja é o corpo. Em Mateus 18, Jesus diz que a igreja tem autoridade para ligar no céu e para desligar no céu. A igreja faz isso. E se você está separada, ou longe, ou frio com a igreja, eu quero te convidar que você venha, como Jesus veio. Venha para a igreja. Venha renovar o teu batismo. Não precisa batizar de novo. Isso que aconteceu hoje foi uma exceção. Mas você pode vir e falar: olha, eu confessei os meus pecados, me arrependi, me batizei e me afastei daqui. Mas eu quero ser ligado de novo no céu. Eu quero que a igreja faça isso. Venha, você vai ser recebido com carinho, com alegria, com gratidão ao Senhor. Sabe por quê? Porque essa igreja ora todos os dias pelos filhos que se afastaram. Aqueles que foram batizados aqui ou no Rio e se afastaram. Esse convite é para você também. Venha. Venha para o batismo. Venha para o corpo. A segunda lição desse texto é que Jesus viu. Está no versículo 10. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Que coisa interessante. Quando eu comecei a estudar esse texto, eu falei, mas é possível ver o Espírito? Gente, é possível. Não é comum, mas é possível. Jesus viu. E lá no Evangelho de João, diz que João Batista também viu. Não foi só Jesus que viu. O Espírito descendo. Isso aconteceu no batismo de Jesus. Existe uma grande manifestação do Espírito Santo na cerimônia do batismo. Talvez nós não possamos ver o Espírito de Deus, mas Ele está aqui. E Ele está agindo. Porque nós temos esse testemunho da palavra, da presença da Trindade no batismo de Jesus. E eu te pergunto, você tem visto as obras do Espírito Santo na sua vida? Na vida da igreja? Você tem participado das obras do Espírito Santo?
meu irmão, nós podemos ver o Espírito Santo agindo na vida dos nossos irmãos, na vida da igreja. O testemunho hoje falado aqui, quantas histórias, quanto testemunho da ação do Espírito Santo. Ação do Espírito Santo na minha vida. Eu fui um homem tirado do lixo. E o Espírito está fazendo uma grande obra em mim. O Espírito Santo está fazendo uma grande obra na tua vida. É possível ver a ação do Espírito Santo na tua vida? O que a igreja testemunha a teu respeito? O que a família testemunha a teu respeito? O que as pessoas de fora testemunham a teu respeito? É um servo de Deus fiel? Porque não importa se você é grande, se você tem funções aqui na igreja, se você prega, se você canta, não é isso. É se você é fiel ao Senhor. É isso que importa. Talvez você não veja o Espírito Santo porque você se afastou da comunhão da igreja. Alguém disse que a igreja é como uma churrasqueira acesa. Me desculpem os vegetarianos. Mas um carvão aceso aquece o outro. É assim que funciona. Paulo, lá em Romanos 12, fala que a igreja é como um corpo. Talvez você seja parte do corpo e a igreja aprendeu a viver sem essa parte do corpo. Nós estamos aqui. Estamos esperando partes do corpo que estão fora do corpo, para que possamos fazer mais vezes isso aqui, esse testemunho aqui. Eu quero te convidar para que você veja as obras do Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo foi visto no batismo, ele pode ser visto. O fruto dele pode ser visto, pode ser testemunhado. Eu quero te convidar a fazer isso. Então eu quero que você venha para o batismo e venha para o corpo. Eu quero que você veja as obras do Espírito Santo. E a última ação que eu quero ver na nossa igreja, que eu quero perceber, é o ouvir. Olha o versículo 11. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. A terceira ação sobrenatural desse texto é ouvir a voz do Pai. Poucas vezes nas Escrituras a gente vê isso. O Pai se manifestando. Nós vemos Deus falar através de profetas, vimos que Deus escreveu a lei lá com Moisés, e Deus falou através da sarça, mas o texto não diz que foi o Pai. E aqui nós vemos o Pai falando. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Ouvir a voz de Deus. Será que nós temos ouvido a voz de Deus? Será que o fato de um homem menor do que eu pode me impedir de ouvir a voz de Deus? Pastor Vandenberg é um homem baixinho. Mas eu não estou falando da estatura dele. Existem pessoas que bloqueiam a mensagem de Deus por causa do mensageiro. Eu não sei se você sabia disso, mas é verdade. Por causa da roupa do mensageiro, do cabelo do mensageiro, a gravata torta do mensageiro, isso impede de ouvir a voz de Deus. Quando eu entrei no seminário, o pastor Agostinho falou para mim, falou assim: Jonas, ore ao Senhor, porque o conhecimento vai te impedir e vai te atrapalhar de ouvir um pregador que você julgar que ele é menor do que você, que ele sabe menos que você. Toda vez, antes da pregação, ore ao Senhor, para que você ouça a voz de Deus, não do pregador. Ele me ensinou isso. Eu tenho feito isso. E eu vi pessoas que
mal consegue ler a palavra, trazer uma mensagem tão profunda ao meu coração, porque é a voz de Deus, não é do pregador. A palavra de Deus. Eu quero então te convidar a vir ao batismo. Eu quero te convidar a ver a obra do Espírito Santo que Ele está fazendo na igreja. Eu quero te convidar a vir aqui, ouvir a voz de Deus. Não ouvir pela internet. É bom ouvir pela internet? É bom. É bom. Mas aqui é muito melhor. Aqui é ao vivo. Venha para cá. Ouvir a palavra de Deus. Conversando ontem com um pastor que eu considero muito. E ele falou, que coisa impressionante. Eu falei, será que é o lugar? Nós estamos num lugar de difícil acesso. Nós estamos num lugar longe porque as pessoas deixaram de vir à igreja. Eu falei, pastor, não pode ser o lugar. Ele disse para mim, não pode ser o lugar, sabe por quê? Porque João pregava no deserto. João pregava no deserto. E disse que toda a província foi para o deserto. Não tem ar-condicionado, não tinha sombra, não tinha nada, não tinha ninguém. Nem sei se tinha estrada, eles iam a pé para o deserto. E hoje nós temos dificuldade, tem Uber, tem ônibus, os irmãos podem buscar, podem levar, e nós temos dificuldade de vir para a igreja. O que está acontecendo conosco? Será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? Eu acho que nós estamos ouvindo outras vozes. Estamos negligenciando aquilo que Deus está falando. Porque Deus criou a igreja para o batismo. E do batismo para o corpo. Fazer parte do corpo. Então eu quero te convidar. Se você não se batizou, venha para o batismo. Se você se batizou, venha para a igreja. Testemunhar a respeito do batismo. Que você recebeu, que você confessou. Venha para a igreja para que você ouça a voz do Pai. Venha em nome de Jesus. Amém? A minha gratidão por tudo que aconteceu aqui. Nós queremos agora passar às mãos dele o certificado de batismo. Todos esses que foram batizados passaram pelo conselho. O conselho os entrevistou, conversou com eles. Depois o conselho se reuniu e disse: nós testificamos, nós aprovamos o batismo. Não aconteceu assim. Foi estudado, foi pensado, foi orado. Então a nossa gratidão por isso. Eu queria convidar esses irmãos para que recebam esse certificado. Eu queria que eles ficassem aqui, porque em seguida nós queremos convidar para que venham aqueles que querem passar pelo batismo, tá bom? Carlos Guedes, por gentileza. Yasmin do Carmo Stetner Braz. Milena Mendonça Amorim. Júlia Custódio Emboaba.
Tainara Sabino Iringer do Nascimento. Priscila Aparecida Stetner. Daniela Tavares Oliveira Campos Moreira. Você ouviu a palavra de Deus? Quem deseja juntar-se a esse grupo para ser batizado, eu queria que viesse aqui à frente. Nós queremos orar por você e confiar esse trabalho ao presbítero Carlos Guedes Vieira de Melo. Nós vamos começar uma classe. Não importa de onde você venha ou que você creia, queremos conversar com base na palavra de Deus. Mais alguém? Queremos orar. Queremos estudar a palavra com esses irmãos. Se alguém sentiu o desejo, como a Rose e a Tainara, nós queremos considerar. É uma experiência nova e renovadora. Não vamos anular o seu batismo, de forma nenhuma. Nem é uma necessidade. Não existe essa necessidade. Mas uma experiência com o Senhor. Tá bom? Vamos orar por eles agora? Vamos colocar em pé? Senhor Deus, se nós estamos reunidos aqui, confessando o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, é porque o Teu Santo Espírito, Senhor, fez uma obra maravilhosa em nós. E nós Te louvamos, Senhor, porque é o Senhor falando no nosso coração. É o Senhor falando a nossa mente. De maneira que nós entendemos, Senhor, que dependemos da cruz de Cristo Jesus para chegar à Tua presença. Nós Te louvamos, Senhor, e Te engrandecemos por tão grande salvação, porque o Senhor nos alcançou, o Senhor nos escolheu. E, ó Deus, nós queremos continuar a nossa caminhada cristã, firme, olhando sempre para o Senhor Jesus. E que nessa caminhada, Senhor, nós não desviemos nosso olhar do Senhor, mas que a cada dia nós possamos crescer na nossa fé, até o dia glorioso que haveremos de estar na Tua santa presença eternamente. Muito obrigado, Senhor, por esses irmãos que confessam o Senhor Jesus, que o Senhor mesmo os fortaleça e os fortifique. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Nós, nesse ano de comunhão, queremos a cada culto pela manhã e à noite trazer ao conhecimento da igreja uma família. Porque às vezes nós não nos conhecemos, né? Então, agora pela manhã, eu queria chamar aqui toda a família Deman, por gentileza. E eles vão dizer o nome deles, tá bom? E a gente vai ouvir o nome deles. E podemos até chamá-lo de irmão, mas vai ser irmão Deman. Ou, né? Marcos Alexandre Hauer Deman. A família, por gentileza.
disse a ele. Bom dia, irmãos. Tudo bem? Como o pastor falou, sou Marcos Deman. Nós temos servido ao Senhor aqui desde 2000. Minha esposa há mais tempo. Eu vim de outra igreja, mas cá estamos já há 23 anos. Eu e minha esposa nos casamos aqui em 2000. Nos membramos aqui em 2002. A Ju, filha mais velha, nasceu em 2003, a Larissa em 2008. Aqui foram apresentadas, aqui foram batizadas. Tudo aqui. Essa é minha esposa Aline Priscila. Priscila para alguns. Priscila é apócrifo, mas a gente chama de Aline. Né? Mas a Aline, minha esposa, ela primeiro veio para essa igreja. Minha filha mais velha, Ana Júlia, e a minha filha mais nova, Larissa. Esses somos nós somos abertos para conhecer, servir os irmãos e servirmos juntos com alegria o Senhor aqui. A Priscila. Um dos meus ministérios é evitar que o pastor se machuque subindo por ali. Aqui na igreja. É verdade. Sempre que eu desço por aqui, não sei, eu associei com o Deman. A Priscila tem uma irmã aqui na igreja. Eu queria que ela viesse com seu esposo aqui, só para sabermos os lelos de família, tá? E hoje, ocasionalmente, o pai e a mãe também estão. Eu queria que viesse aqui. Ele que gerou essa família bonita. É, isso. A Bia e a Milena, que são filhos, estão aqui também. A Milena está aqui, eu sei. A Bia, isso. A Bia é a primogênita do Mateus. Obrigado. Depois nós vamos apresentar o Mateus Amorim, tá? Em outra ocasião. O desejo nosso é que haja maior intimidade com a gente, entendeu? Inclusive, caso vocês queiram almoçar na casa... é. Irmãos, eu quero agradecer a Deus as orações de vocês. Na sexta-feira, o plano de saúde aprovou a cirurgia da Beth. Muito obrigado mesmo. Não está marcado ainda, levamos para o médico vai marcar, não sabemos ainda quando. É uma equipe, né? Então tem que haver harmonia com a equipe e a gente também. Vamos nos colocar em pé? Eu queria orar, encerrando o culto. Logo em seguida teremos a escola dominical. Eu queria que você viesse cumprimentar esse povo aqui, entendeu? E abraçá-los. E não só eles, mas a família. À noite vai ser a família Correia. Tá bom? Pode trazer a família de longe. Olha, o Deman trouxe o sogro e a sogra. Que coisa boa. Tá bom? Então, nós queremos agradecer a Deus por este momento. Louvar o Senhor pela vida de vocês. E convidá-los aqui. Vem cá orar por nós. Pai querido, Deus amado, estamos felizes porque estamos na Tua casa. Estamos alegres, ó Deus, porque Tu alcançastes a cada um aqui neste dia. Estamos alegres, ó Deus, porque a Tua palavra nos ensina, nos estimula e nos alerta para Te buscar, Te honrar e glorificar. E felizes, ó Deus, por poder ver o Teu povo crescendo e esta igreja aumentando através das pessoas batizadas. Abençoa, Senhor, cada vida, cada família. Abençoa, Deus, o pastor desta igreja. Abençoa, Senhor, o conselho espiritual. E que tudo aqui, ó Deus, seja tão somente para a Tua honra, glória e poder manifestado aqui na terra. Obrigado por este momento, Senhor.
Conduze-nos agora na escola dominical conforme o teu querer e abençoa-nos para que a tua graça continue sendo manifestada através de cada um de nós. Oramos agradecidos no nome bendito de Jesus. Amém. O Senhor nosso Deus te abençoe e te direcione. O Senhor proteja a tua casa do que é mal e multiplique o pão na tua mesa. O Senhor alegre os teus relacionamentos com pais e que haja harmonia na tua casa. O Senhor fortaleça a tua fé e te faça crescer onde Ele te colocou. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido, hoje, por toda a terra e até a volta bendita de Cristo Jesus. Amém. Amém. Venham receber enquanto cantamos o final. Cumprimentem os irmãos. Quem for sair de carro, precisa andar na contramão da Coronel José Monteiro, porque está fechado a entrada ali, tá? O Lucas vai? Pode ir. Cada canto deste mundo, cada passo ecoa seu amor, sua redenção. Sempre a mesma bandeira que não é sobre nós, mas é Cristo a luz, Senhor e Rei. O grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar, servir, amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Um tesouro em vasos frágeis, sua luz brilhou na escuridão. Em nossos corações somos servos desse amor, mostrar o seu poder, graça que é apesar de nós. O grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim Sempre glorificar. o grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar,